Boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais uma live do GAEB, que estamos começando a transmitir nesse momento. E nós vamos começar o trabalho da noite fazendo a leitura de uma página edificante, que é do livro Fonte Viva, ditado pelo Espírito Emmanuel, na psicografia de Francisco Cândido Xavier. A lição de número 56, chamada Renasce Agora. Aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Jesus, João, capítulo 3, versículo 3. A própria natureza apresenta preciosas lições nesse particular. Sucedem-se os anos com matemática precisão, mas os dias são sempre novos, dispondo assim de 365 ocasiões de aprendizado e recomeço anualmente. Quantas oportunidades de renovação moral encontrará a criatura no abençoado período de uma existência? Conserva do passado o que for bom e justo, belo e nobre, mas não guardes do pretérito os detritos e as sombras, ainda mesmo quando mascarados de encantador revestimento. Faze por ti mesmo, nos domínios da tua iniciativa, pela aplicação da fraternidade real, o trabalho que a tua negligência atirará fatalmente sobre os ombros de teus benfeitores e amigos espirituais. Cada hora que surge pode ser portadora de reajustamento. Se é possível, não deixes para depois os laços de amor e paz que podes criar agora, em substituição às pesadas algemas do desafeto. Não é fácil quebrar antigos preceitos do mundo ou desenovelar o coração a favor daqueles que nos ferem. Entretanto, o melhor antídoto contra os tóxicos da aversão é a nossa boa vontade, a benefício daqueles que nos odeiam ou que ainda não nos compreendem. Enquanto nos demorarmos na fortaleza defensiva, o adversário cogita de enriquecer as munições, mas se descemos a praça, desassombrados e serenos, mostrando novas disposições na luta, a ideia de acordo substitui, dentro de nós e em torno de nossos passos, a escura fermentação da guerra. Alguém te magoa? Reinicie o esforço da boa compreensão. Alguém que não entende? Persevera em demonstrar os intentos mais nobres. Deixa-te reviver cada dia na corrente cristalina e incessante do bem. Não ouvides a assertiva do mestre. Aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Renasce agora em teus propósitos, deliberações e atitudes, trabalhando para superar os obstáculos que te cercam e alcançando a antecipação da vitória sobre ti mesmo no tempo. Mais vale auxiliar ainda hoje que ser auxiliado amanhã. Então, com essa bela lição de Emmanuel, vamos nos preparar para fazermos a prece, evocando a meiga figura do nosso Mestre Jesus. Senhor Jesus, mais uma vez aqui estamos, prestes a iniciar o estudo da noite em forma de lives, e viemos, Senhor, pedirmos a vossa permissão e o concurso dos seus abnegados trabalhadores. Que nós possamos ter corações e mentes bem abertos e bem receptivos aos ensinamentos ora recebidos. E que nossos corações, Senhor, possam ser um campo fértil para que esses ensinamentos possam
penetrar em nosso espírito. Pedimos, Senhor, também a permissão de Eurípides Barçanufo, patrono espiritual da casa. Pedimos aos trabalhadores do GAEB espirituais para que possam estar presentes. Pedimos também pelo irmão Ricardo, que irá fazer a palestra, para que o seu mentor possa o intuir, o ajudar a proferir as palavras que cada um de nós precisa. Para encerrar, Senhor, gostaríamos de pedir por aqueles enfermos da terra nesse momento difícil que vivemos, para que nenhum deles fique sem o seu amparo nesse momento de dor. Que assim seja. Então, Ricardo, vou deixar contigo. Obrigado, querido. A palavra é sua. Muito obrigado. Boa noite a todos que nos acompanham aqui através da página do Facebook, do YouTube, de todas as mídias sociais. Agradecer uma oportunidade da casa que sempre aí está nos convidando para fazer esse trabalho, que é tão necessário, em primeiro lugar, para mim mesmo, né? E que tem essa necessidade de a gente suprir essa ausência presencial do centro, que por enquanto ainda estão usando dessas ferramentas para poder que a gente não fique órfão dessas energias. O poder da prece, hoje é o nosso tema. Eu vou começar a nossa palestra, a nossa conversa, trazendo uma passagem do Evangelho que é da transfiguração de Jesus no Monte Tabor. Né? Ele acompanhado de Pedro, de Tiago e de João, faz a transfiguração, onde ele resplende em luz e aparece Moisés, e aparece também Elias, e eles conversam, e aquilo é presença testemunhado pelos apóstolos. Ao descer do Monte Tabor, em direção à aldeia, onde tinha já uma grande quantidade de pessoas esperando por Jesus, se destaca dessa multidão uma pessoa e vem desesperado na direção do Cristo e fala da seguinte forma: Senhor, meu filho está endemoniado. Ele se atira no fogo, se atira na água, e nem os seus discípulos conseguiram expulsar esses demônios. Jesus olha para aquela pessoa totalmente desesperada e pergunta para ele, faz a seguinte pergunta: crês tu que eu possa curá-lo? Ao ouvir essa pergunta, né, eu me coloco na posição desse pai que está ali desesperado com o filho sob uma subjugação, né, como a gente costuma dizer na doutrina espírita, ele está subjugado sobre outras entidades, fazendo, atentando contra a própria vida, se lançando ao fogo, se lançando à água, como o pai falou. Imagine o desespero desse pai na hora que Cristo pergunta para ele: crês tu que eu possa curá-lo? Eu faço ideia que ele deve ter falado assim: eu vou falar qualquer coisa aqui, né? Vou falar qualquer coisa porque eu preciso dessa ajuda. No entanto, ele fala a seguinte coisa: Senhor, socorre a minha falta de fé. Socorre a minha falta de fé. Olha a resposta que esse pai, em extremo desespero, dá para Jesus. Claro que Jesus, atuando, livrou essa criatura dessas entidades que estavam ali obsediando, fazendo essa subjugação. Nem mesmo os próprios discípulos de Jesus, que já faziam esses exorcismos, estou usando até um termo católico, né, um termo evangélico também, faziam essas doutrinações desses espíritos para tirar esses espíritos da esfera de influência dessa criatura. Nem mesmo eles conseguiram. Então, alguns desses discípulos perguntaram: Senhor, por que nós não conseguimos realizar essa desobsessão? E Jesus fala o seguinte: olha, com essa espécie, ele usa uma palavra que depois foi muito mal traduzida, que é daimon, que era espíritos, e foi traduzido para demônios, né? Então fala assim, se você for ver literalmente lá da forma que foi traduzida, contra essas espécies de demônios, mas não foi isso que ele falou. O que ele falou é o seguinte: contra essa espécie de espírito, só com muita oração.
Então, para vocês verem, contra esse tipo de espírito que está ali fazendo essa subjugação, só com muita oração que você consegue realizar esse intento. Isso com discípulos de Jesus, né? Agora imagine, será que então rezar, orar, fazer uma prece resolve? Será que isso adianta? Será que, já que os apóstolos falaram assim, olha gente, será que isso adianta? Claro que para fazer uma oração, uma prece, rezar, deem um nome que quiserem, né, que hoje até sobre isso tem essas discussões. Ah, você ora ou você reza, umas discussões inúteis, que é a mesma coisa, fazer uma prece, orar, rezar, tudo é o mesmo significado. Será que adianta? E tem um outro lado também muito contestado, né, que você vai ler na parte do Evangelho, pedi e obtereis. Pedi e obtereis. Então está escrito lá. Então quer dizer que se eu pedir, eu vou obter. Pedi e obtereis. E tem uma outra passagem, que tudo que pedir a Deus em meu nome, vos será dado. Então parece o seguinte, parece que a oração virou uma espécie de lâmpada de Aladim, que você esfrega, sai um gênio ali de dentro e você pede as coisas e essas coisas automaticamente te são concedidas. Claro que a razão, a lógica vai contrariar essa afirmação. Não é sempre que a gente faz uma oração que você vai ser atendido naquilo que você está pedindo. Eu tenho uma amiga pessoal que há poucos dias falou assim para mim. O marido dela veio a falecer nessa pandemia da Covid. Ela falou assim: eu estou descrendo de Deus, porque foi tanta oração pelo meu marido e mesmo assim ele veio a morrer. Eu fiquei pensando o que falar para essa pessoa, o que dizer para ela, porque tá aquela revolta da perda, a ignorância no melhor sentido dessa palavra, né? Ignorar determinados preceitos e com a certeza que a pessoa tem equivocada, que se você tem 2.000 pessoas fazendo oração para uma determinada pessoa, que aquilo significa que você vai conseguir aquilo que você quer. Sendo que na própria oração do Pai Nosso, né, que Jesus nos legou, você fala o seguinte: Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a sua vontade. Seja feita a sua vontade. Seja feita conforme a sua justiça. Eu tenho uma certa coisa com esse negócio da vontade de Deus. Deve ser coisa da idade, eu tenho um ranço com esse negócio da vontade de Deus. Seja feito conforme a sua lei. Mas para a época, realmente, não teria como, já era tão complicado para essas pessoas entenderem o que Jesus estava falando da forma mais simples que ele conseguia fazer figurativamente, que se ele fosse estender, mais confusão ia gerar, né, do que já gerava. Então, a gente esquece, a hora que faz essa oração, seja feita a sua vontade. E essa vontade, entre aspas, ela é feita segundo essa lei de justiça. Então, nem sempre o que eu vou pedir, eu vou conseguir obter com aquela oração. Mas a oração sempre movimenta uma carga de energia extremamente positiva. Por quê? Eu não faço uma oração, muita gente até age dessa forma como se fosse o seguinte: Deus não sabe onde eu estou, então eu preciso fazer uma oração para ele me localizar. Senhor, eu estou aqui. Não, é muito ao contrário, completamente o contrário. Eu faço uma oração para poder me religar, me conectar ao meu Criador ou a qualquer ente que eu queira me conectar. Porque eu posso estar fazendo uma oração para conversar com um ente meu que está no plano espiritual, você pode fazer uma louvação, você pode fazer um pedido, você pode fazer um agradecimento. Essa louvação que a gente coloca aqui, né? Louvar, pedir e agradecer. Ela vem muito da nossa herança judaico-cristã, né? O judaísmo sempre tem essa questão do louvor que o cristianismo herdou e o espiritismo também acabou herdando essa palavra, esse louvor. Claro que a louvação, ela significa um gesto de simplicidade perante o nosso Criador.
Então, é extremamente louvável, se eu posso usar essa palavra, fazer este louvor em relação ao Criador. Mas, se eu não fizer esse louvor, Deus não vai falar assim, você não me bajulou aqui, vamos usar uma palavra assim, então eu não vou te ouvir. Não é essa a questão, porque as pessoas começam a desvirtuar a prece, achar que precisa de fazer algum tipo de troca. Eu acho que a maior parte dos espíritas, se não for a totalidade, não pensa mais dessa forma. Sabe que Deus é amor, sabe que Deus não tem necessidade de nada, porque Ele é o criador de tudo que está aqui, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Ele não precisa de nada materialmente falando, muito menos, espiritualmente, ele precisa que a gente melhore. A única coisa, e não é nem precisar, porque Deus de uma definição tão impossível para o nosso raciocínio atual, que Kardec perguntou o que é Deus. Ele não perguntou quem é Deus, ele perguntou o que é Deus. E a resposta foi inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então, quando eu faço uma oração, eu faço uma invocação para me conectar mentalmente a quem eu vou dirigir essa oração. E é uma ferramenta extremamente pouco utilizada. Pouco utilizada. Normalmente, a gente ou lembra só nos momentos de muita aflição, que são feitas as preces mais sinceras, ou realmente são pessoas que realmente já entenderam o processo dessa ferramenta. E nós somos poucos, a verdade é essa. E eu não estou nem me incluindo entre esses, tá? Não estou nem me incluindo entre esses, porque eu fazendo pesquisa para essa palestra, aprendi uma coisa que eu nunca tinha ouvido, nunca tinha lido. Diz lá a espiritualidade falando num determinado texto que eu li, que a oração principal que a gente tem, que eu sempre julguei que a oração noturna fosse a principal por causa do desdobramento, ele nos diz que a oração principal, e aí pode ter uma controvérsia, pode ter a pessoa aceitar ou não, esse espírito que está lá nesse texto lá, diz que a oração principal é a oração da hora que você acorda. A oração da noite, ela tem uma importância muito grande, porque a gente sabe que é nessa hora que o corpo material vai descansar, que presume-se que ele vai descansar, que vai haver esse desdobramento, para que a gente, com essa prece, possa conectar com a vibração mais elevada, que a gente possa ser encaminhado para lugares melhores, onde a gente possa estudar, possa trabalhar, possa auxiliar e realmente trazer um descanso para o corpo material. Então, até a hora da gente fazer uma oração, é necessário que a gente tenha determinados preceitos na nossa cabeça. Muitas vezes a pessoa fala assim, determinadas orações não passam nem do céu da boca. Muitas vezes, em virtude dos problemas que nós estamos passando, a gente não consegue uma concentração ideal para fazer essa oração. Às vezes é tanto distúrbio, mas a espiritualidade que nos cerca, que está esperando pelo momento adequado, ela reconhece a intenção. Mesmo que essa oração não seja feita com foco real, com a intenção, eles vão olhar, claro, mas com o pensamento e o sentimento colocado naquilo ali. Porque às vezes o distúrbio é tão violento que você faz aquela oração, mas carecendo de ter o subsídio que para ela se faz necessário. Mesmo assim, a espiritualidade que está ali ao nosso redor, ela acaba nos socorrendo. André Luiz, né, ficou 8 anos no umbral, e em um determinado momento, a maior parte das pessoas já leu o livro Nosso Lar, mas aqueles que não leram, porque ninguém tem obrigação para nada, né? Então, ele, 8 anos habitando o umbral, ele de repente ele resolve fazer uma oração. E nesse momento o socorro chega até ele. Então, quando ele chega no Nosso Lar, ele fala assim: por que vocês demoraram tanto? E o espírito amigo que está lá fala com ele o seguinte: nós não demoramos. Nós estamos o tempo todo ao seu lado, esperando as condições de você poder ser ajudado. O que eles querem dizer com isso? Às vezes a nossa faixa vibratória ela é tão deletéria, ela é tão negativa, que nada da sugestão do bem consegue atingir a gente.
porque é uma questão que se chama de sintonia. Sintonia. Nós vamos usar sempre, né? Eu brincando, a gente fazendo esse mesmo tema de palestra com o pessoal do Luzeiros do Mestre, a Ana brincou comigo que eu estou muito antigo. Ela falou assim, então você tem que começar a falar sintonia do Netflix, da Amazon Prime, mas eu ainda vou continuar fazendo a nossa sintonia aqui do rádiozinho ainda. Se eu sintonizo uma determinada rádio lá, a Rádio Globo, eu vou escutar a programação que está sendo passada através daquela emissora. Se eu sintonizar a minha televisão num determinado canal, eu assisto a programação veiculada naquele canal. Eu não vou assistir a programação que está passando na Record, que está passando no SBT, que está passando em qualquer outra emissora. Se eu colocar minha televisão para assistir a Netflix, a programação que passa na Amazon, ou qualquer grupo de streaming desse, não vai acessar, eu não vou conseguir acessar. Assim é o nosso processo mental. É de fácil compreensão. A partir do momento que eu sintonizo com a energia superior, eu consigo, como eu sou emissor, receptor dessas ondas vibratórias, eu consigo me conectar a uma energia que esteja vibrando um pouco acima, energia mais superior, uma energia mais positiva. Quantas vezes, em meio ao distúrbio que a gente está ali, se você não aquietar as vozinhas que estão gritando de tudo quanto é lado na sua cabeça, se você não parar no meio daquela barulheira toda, silenciar intimamente o espírito e falar assim, tá, eu vou calar toda essa gritaria, toda essa aflição que eu estou sentindo, vou respirar, vou acalmar meu espírito. Aí sim, eu vou fazer uma oração, porque aí eu tenho condições mínimas de receber o auxílio necessário. Esse pedir obterei, se você lê isso literalmente, então você vai achar que tudo que você pedir vai te ser concedido. E não é assim que acontece. É igual a imagem que eu vi dentro dessa matéria de pesquisa, a pessoa cita o seguinte, isso é igual a criança que vai com o pai no supermercado e quando chega no caixa está colocado todos aqueles doces, todos ali, porque já fazem isso de propósito, e a criança começa a pedir tudo que ela vê por ali, ela pega, ela segura, e o pai não vai atender a tudo quanto é pedido. Não pode, porque esse é o primeiro caminho para a gente poder destruir um caráter, é conceder tudo o que essa criança pede. E como nós somos crianças espirituais, Deus não vai conceder o que não é para o nosso benefício. É uma questão tão simples, mas muita gente acaba se revoltando contra a vida, e é o pior negócio que a pessoa pode fazer, porque a vida não está nem aí para os nossos mimimis, para as nossas questõezinhas, para as nossas revoltinhas íntimas, para os nossos descontroles emocionais. É necessário que eu tenha a inteligência de entender esse processo. Uma vez uma pessoa, eu assisti numa palestra, a pessoa que estava falando assim, como é que você faz uma prece para aquela pessoa que você está pedindo, que ela está hospitalizada e que você vai pedir saúde? O pessoal fez um silêncio, ele falou assim, a grande maior parte dos que estão aqui, quando olham essa pessoa, eles trazem a imagem mental dessa pessoa cheia de tubo, num quarto de hospital. Então, já é uma coisa, uma imagem do pensamento, que já gera uma determinada energia. Então, quando você vai pedir alguma coisa para alguém, faça vibração pensando naquela pessoa sorrindo, ela com saúde, para entender como que o processo de pedir alguma coisa, de fazer uma oração, ele não é um processo automático, ele precisa da nossa concentração, ele precisa do foco, ele precisa de um sentimento, nobre, porque muitas vezes as pessoas fazem oração para prejudicar uma pessoa. E como essa conexão, eu estou usando o termo oração, que eu nem acho apropriado para isso. Ela está fazendo uma invocação para espíritos vibrando nessa mesma faixa de negatividade, que vão escutar esse pedido, vão se atrelar a essa pessoa e diversas vezes vão tentar atender o pedido que aquela pessoa está fazendo. Então, os processos de obsessão começam a se instalar e a pessoa não sabe por que fez aquilo. Uma vibração extremamente negativa. Quantas vezes na nossa vida a gente já não escutou
coisas de uma outra pessoa que vibraram tão forte negativamente na gente, que deixa a gente até adoecidos, aquela energia que foi mandada na nossa direção. E quantas vezes não somos nós que fazemos isso também? Pensamos naquele indivíduo com o qual nós estamos revoltados, com o qual nós achamos que a gente tem algum direito de desforra ou alguma coisa, e vibramos um pensamento de intensidade negativa em direção ao nosso semelhante, desejando coisas não apropriadas, esquecendo que no momento que eu faço isso, eu me interligo da mesma forma que a oração que é dirigida aos planos superiores me coloca em conexão com energias positivas, com vibrações positivas e saneadoras. As outras emissões que eu faço também me colocam também com energias destrutivas, negativas. Então, é bom esse orai e vigiai, ele não é à toa. E não é fácil, tudo é de muito fácil compreensão, mas de difícil execução. Todos os ensinamentos que Jesus deixou, se a gente analisar, eles são de simples entendimento, não são muito difíceis de a gente se entender. Mas a dificuldade que nós temos de colocar isso em execução, na simples oração, a gente já encontra uma dificuldade. Mas o que é interessante é que essa espiritualidade, ela é tão amiga que quando ela percebe a mínima intenção positiva, mesmo que aquilo não esteja sendo feito da forma mais adequada para nos auxiliar, ela pega esse pouquinho que está disponível e transforma isso em alguma coisa boa. Então, voltando lá, que eu até acabei esquecendo, porque a gente fala demais, acaba se perdendo aqui. Então, André Luiz, nesse momento que ele faz essa oração, aí sim, ele arrumou a condição necessária para que esses espíritos se fizessem visíveis a ele e sempre estiveram ali ao lado, esperando por essa oportunidade. Então, quando ele vibrou, mudou a faixa vibratória dele, ele conseguiu receber esse auxílio. E quando a gente pede, nem sempre o que a gente pede é viável, é possível. A gente tem mérito para aquilo, para receber aquilo que a gente está pedindo. E muitas coisas que nós pedimos são totalmente inviáveis para o nosso desenvolvimento espiritual. Elas seriam contraproducentes, seriam extremamente negativas se fossem concedidas a gente. Então a gente pede por coisas extremamente não necessárias. Então, até para entender agora, tudo é lícito. Tudo é lícito, não tem nada de errado a pessoa fazer uma oração para pedir uma chance de um emprego, coisas, mesmo coisas materiais, para que a prova que ele se ele se preparou agora, vou fazer uma oração, porque eu vou fazer uma oração pedindo auxílio à espiritualidade amiga, porque hoje eu vou fazer uma prova do Enem. Aí você faz a oração, a espiritualidade fala assim, mas peraí, como é que nós vamos ajudá-lo se ele não estudou nada para fazer essa prova? Então, eu não movimento nenhuma energia que possa me auxiliar. E vou querer que aconteça um milagre, que a espiritualidade pegue na minha mão e vai fazer essa prova. Claro que isso não vai acontecer, nunca. Claro que isso não vai acontecer. Então, o primeiro dever da criatura humana, está colocado lá, o primeiro dever da criatura humana é fazer essa oração ao acordar. Isso é um dever. Mesmo que o meu emocional não esteja na melhor ordem, que o racional não esteja acompanhado do emocional, que eu faça essa prece, que eu faça essa oração, que eu reze, sempre colocando o termo que a pessoa quiser, que eu refaça essa conversa, porque como eu faço uma invocação mental, eu posso estar ali querendo bater um papo, mesmo que a gente não escute com os ouvidos da carne. Quando eu falo com um ente querido, que eu direciono essa prece, alguém que já está no plano espiritual, ou que eu peço por alguém que está distante, eu estou conectado imediatamente para essa questão da sintonia. Então é bom que a gente entenda isso. É bom que... E todo pensamento, ele é gerador, ele cria, ele não é uma coisa abstrata. Toda forma de pensamento, ela tem carga, ela é ponderável, ela tem medição de energia para aquilo ali. Ela é uma coisa real, não é uma abstração. Então é bom que a gente entenda a forma que a gente faz esse processo, porque não existe ferramenta mais útil. Eu desconheço
até hoje não vi na literatura espírita alguma ferramenta que tivesse à nossa disposição que fosse maior ou melhor do que a oração. Então, essa oração tem um poder transformador, porque a partir do momento que eu faço essa oração, se eu fizer ela com um sentimento positivo, um sentimento nobre, seja ele qual for, eu posso estar pedindo por mim, posso estar pedindo por um ente querido, posso estar pedindo em caráter geral, posso estar pedindo pelo planeta, posso estar pedindo pelas pessoas que estão internadas em geral no hospital, seja lá qual é o direcionamento dessa invocação, desse pedido, ou desse agradecimento, ou desse louvor, se eu coloco o sentimento acompanhado do foco da minha razão, do meu pensamento, direcionando, colocando carga nesse sentimento, direcionado plenamente. Isso é a mesma coisa se eu tivesse que enviar não vou nem falar uma carta, que vão falar que eu estou antigo, vou enviar uma encomenda pela SEDEX. A SEDEX só vai entregar essa encomenda se eu colocar o nome do destinatário, se eu colocar a rua onde ele mora, o número, se eu colocar o CEP, aí eu tenho um endereçamento correto para aquela encomenda que eu estou enviando. Então, de uma certa forma, ao fazer uma oração, eu estou enviando uma encomenda para o alto lá, fazendo seja lá qual for a intenção dessa oração. Claro está que se a intenção ela é negativa, ela será ouvida por quem vibra na faixa de negatividade. Mas vamos aqui atrelar a positividade. Então, quando eu faço a minha oração, com intenção, com foco, direcionamento, sentimento nobre, com toda certeza, o CEP está lá, o endereço está lá, o número está lá, ela chega até onde ela tem que chegar. Eu nunca fiz uma oração com tanta certeza de ser escutado quando eu tive um filho que ficou na UTI. Por quê? Porque aí o meu direcionamento era total, o meu foco era total, a minha intenção era total, então você tem certeza que aquela oração ela está sendo ouvida. Então, se a gente pudesse trazer esses sentimentos, trazer esse foco de atenção, trazer toda essa carga para as nossas orações diárias, claro que essas orações seriam ouvidas. Se elas serão atendidas, aí já é um outro critério, porque aquilo que a gente falou aqui, nem tudo que a gente pede é viável, nem tudo é o melhor. Às vezes fazemos pedidos que são contrários totalmente ao que nos seria positivo. Então, não é, como eu falei, uma lâmpada de Aladim. Você não vai esfregar aquilo ali, vai sair um gênio e que vai atender os seus pedidos. Porque Deus não age dessa forma. Ele não pode atender todos os nossos pedidos, porque sabe que alguns pedidos são extremamente contrários ao que seria benéfico para a gente, né? Então, você veja bem, a prece torna o homem melhor? Isso é uma pergunta que Kardec fez nos livros dos Espíritos. Eu vou ler aqui para não perder nada. Sim, porquanto aquele que ora com fervor e confiança se faz mais forte contra as tentações do mal, e Deus lhe envia bons espíritos para assisti-lo, e este é um socorro que jamais se lhe recusa quando pedido com sinceridade. Vou ler mais uma vez, tá? A prece torna o homem melhor? Sim. De cara ele já fala assim, a prece torna o homem melhor. Porquanto aquele que ora com fervor e confiança, com foco, direcionamento, sentimento, se faz mais forte contra as tentações do mal. E Deus lhe envia bons espíritos para assisti-lo, para fortalecer nas melhores intenções. E este é um socorro que jamais se lhe recusa quando pedido com sinceridade. Então, a sua intenção, se a intenção é sincera, esse pedido de socorro, de auxílio, ele automaticamente ele é concedido. Agora, se aquilo vai ser da forma que a gente pensa que vai ser, nunca se sabe. Às vezes a gente é entendido plenamente o nosso anseio porque ele é viável. Algumas vezes esse anseio não é totalmente realizado, mas sempre a gente vai receber alguma coisa. Ao fazer uma prece de forma
apropriada, eu elevo o meu padrão vibratório. Nós falamos isso aqui. Às vezes, em virtude dos distúrbios que estão sendo vivenciados, não conseguimos fazer essa prece da forma certa, adequada. Foi o que nós falamos aqui já anteriormente. Então, ora de qualquer forma, porque a intenção vai ser percebida por toda essa espiritualidade amiga e a gente vai receber o auxílio possível naquele momento. E eu mudo essa faixa vibratória. A partir do momento que eu tenho um determinado auxílio, que essa espiritualidade vem ao meu socorro, então tudo fica um pouco mais fácil de compreender, de aceitar. Agora, em muitas ocasiões, nós fazemos orações por pessoas que estão adoentadas, no sentido de mantê-las ao nosso lado, em situações, às vezes, totalmente contrárias ao bom senso, mas o nosso apego material ainda é muito grande. Então, em situações extremas, que pessoas estão em UTIs, é claro, ninguém está falando que a gente tem que perder a esperança porque uma pessoa está. Muito ao contrário, é lícito a gente fazer os nossos pedidos, mas até para fazer esse pedido, que seja feito de uma forma, da seguinte forma, que seja feito o melhor para aquele espírito para o qual nós estamos pedindo aquela oração. Porque às vezes nós pedimos coisas contrárias ao que seria benéfico para ele. E essas energias elas têm uma carga tão real que às vezes impede o desligamento daquele espírito que precisa ser desligado e prolonga esse sofrimento. Então, até para a questão dos pedidos, a gente tem que colocar o nosso raciocínio para fazer o que for melhor para aquela pessoa que a gente está ali fazendo. Então, as nossas intenções, nós vamos repetir isso aqui exaustivamente, as nossas intenções é o cerne do processo da oração. Quando você faz apenas isso, apenas coloca a sua intenção, e essa intenção, ela é uma intenção que está atrelada ao bem, que está atrelada a alguma coisa positiva, ela, com toda certeza absoluta, ela será ouvida. Mesmo que não faça da forma mais apropriada. Claro que quando você faz isso, obrigado, querida, muito obrigado, minha amiga Lúcia. Então, quando a gente faz uma oração da forma correta, que você coloca o seu foco de atenção, que você coloca a sua energia, que você vibra, que você enxerga essas pessoas. Eu aprendi isso muito recentemente, porque até pouco tempo, quando eu tinha que fazer uma oração para alguém que estava dentro do hospital, realmente a imagem mental que eu tinha era daquela pessoa dentro do quarto de hospital ou no UTI, cercado de coisas. Então, você começa a perceber que o seu processo mental precisa de mudar. Então, hoje, quando eu vou fazer um pedido, e outra coisa, quando você faz pedido para um, não custa você fazer para todos. Tudo bem, eu direciono o meu pensamento para aquele objetivo principal que eu tenho e depois eu complemento. E que todos que estão passando por situações similares, todos que estão nos hospitais, todos, porque isso é um somatório de energias. Todas essas energias em conjunto, é claro, elas vão amplificar esse sinal, mais alto elas sobem, essas intenções. E quanto maior é o nosso padrão vibratório, maior é a qualidade do auxílio que a gente recebe. Então, é necessário eu entender isso daí, usar essa ferramenta a meu favor. Por quê? Isso me atrela às energias que vão me auxiliar no meu dia a dia. Nós estamos passando por um processo extremamente sério de perdas. A gente abre as páginas das nossas redes sociais, está lá uma pessoa que veio a falecer em virtude da Covid, em virtude de outros processos, porque os outros processos estão aí, não se morre só por isso. Então, mas hoje, principalmente, a questão da pandemia, ela afetou a gente emocionalmente de uma forma muito séria, muito séria. Ela nos isolou, ela nos afastou. Então, é necessário hoje que a gente faça um bate-papo, uma palestra usando esses meios digitais, que ainda não é o mais aconselhável, que a gente ainda se reúna presencialmente. Não estou fazendo crítica a nenhum centro que esteja fazendo as palestras presenciais. Cada centro tem a orientação dos seus mentores, elas precisam ser respeitadas, mas
ainda é um momento muito crítico para a gente reunir pessoas no mesmo lugar. É a minha opinião pessoal, não é uma opinião balizada no que quer que seja, é a minha opinião pessoal. Eu acho ainda muito arriscado que a gente faça esse tipo de aglomeração, mesmo seguindo as normas das autoridades, seja lá o que for, porque ainda as pessoas ainda o nível de vacinação ainda não é o ideal, então é necessário que a gente contribua para que as coisas tenham um tempo mais curto de duração. Então, hoje, a gente sabe, o mundo está atravessando um processo, nosso planeta Terra está atravessando um processo de transição, que eu escuto falar sobre esse processo de transição desde que eu me entendo por gente, desde que eu nasci numa família espírita, então, desde que eu tenho algum raciocínio sobre o que eu estava lendo na área espírita, eu escuto sempre esse momento de transição. E a gente acha que 100, 200, 300 anos é muita coisa, mas para a espiritualidade isso é um piscar de olhos, um estalar de dedos. E esses processos, eles não podem ser feitos à revelia. Eles são processos que vão sendo feitos paulatinamente, mas é chegada a hora. Então, nós estamos apenas entrando nesse processo de depuração do nosso orbe. Então, nós ainda vamos presenciar ainda algumas coisas, não é para ser negativo, não é nada disso, mas é para a gente se prepare espiritualmente para enfrentar as provas que a gente precisa de enfrentar. Com otimismo, com tranquilidade, com raciocínio colocado, com a certeza da nossa destinação à felicidade. Então, a gente precisa de usar o nosso conhecimento ao nosso favor. Vibrar otimismo, vibrar coisas positivas, mas sem esquecer que nós vamos passar por processos, porque para toda mudança de grau de elevação tem sempre uma prova. Quem estuda sabe que chega, vai lá vai fazer um vestibular para poder ter acesso à faculdade. Dentro da faculdade, vai ter que fazer as provas das matérias para que possa passar, progredir naqueles estudos, progredir de ano. Quem não faz as provas de forma adequada, repete para poder reaprender aquilo que não conseguiu. Vai ter que fazer as mesmas lições. Então, hoje, o nosso planeta está passando por todas essas provas para que a gente possa mudar o patamar, para passar de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. Isso é notório e sabido por todos aqui. Só que aquilo que a gente escutava falar, que a gente não percebia muito claramente, que já vem sendo feito de um longo tempo, essa depuração, então, hoje, a gente já começa a notar isso de uma forma mais acentuada. Então, se a gente não atenta para as ferramentas que nós temos à nossa disposição, a gente fica refém de todas as emoções. Ninguém está imune a isso. Eu estava conversando, antes da nossa palestra, falando que a gente descuida um pouquinho, vem uma crise de ansiedade. Eu andei tendo uns episódios de crise de ansiedade que eu falei assim, peraí, vai ficar longe de mim, que eu não posso trazer isso para mim, mas eu estou trazendo, seja de forma consciente, o que não era, mas de forma inconsciente. O que está fazendo eu ter essas emoções negativas? O que está me fazendo gerar essa ansiedade? Então, você vai olhar, observar o que é aquilo ali e como é que você faz para lidar com isso. É claro, vai recorrer ao auxílio da oração, pedir um alto equilíbrio, colocar seu copo com água, pedir que magnetize essa água, que coloque o subsídio, mas tem uma coisa, gente. Nada disso funciona, porque a oração, a base da oração são duas coisas, é o sentimento e o raciocínio, é o sentimento e o pensamento. E a vida da gente não tem a mínima mudança se eu não mudo a forma que eu penso. Se eu não mudo a forma que eu penso, se as coisas estão certas, se eu não estou em processo de sofrimento de dor, isso quer dizer que eu estou agindo de acordo com as leis divinas. Então, eu não preciso de me preocupar com nada. Mas os processos de dor e sofrimento indicam que, de uma forma ou de outra, eu me encontro em desequilíbrio perante esse código divino. Então, eu tenho que parar, analisar, pedir o auxílio dessa espiritualidade para que eu possa me localizar, para que eu possa entender o que está acontecendo nesse processo, para que eu não caia refém desse processo ou que eu amplie esse processo com um processo de depressão e com tudo que esse processo comporta.
Então eu preciso de estar atento. Se essas coisas me atingiram, é porque eu estou relaxando em alguma coisa que não está certa. Então eu estou me deixando influenciar pela negatividade que eu estou vendo ao meu redor, estou começando a perceber o mundo de uma forma que ele não é, porque não é o mundo que faz essa transformação, é a minha forma de olhar o mundo que modifica. Se eu quero ressaltar o negativo, e isso é uma coisa que a gente faz automaticamente, automaticamente a gente está sempre olhando o lado negativo das coisas. A gente não ressalta a beleza, a gente não ressalta a qualidade, a gente não está atento à positividade, mas tudo de negativo é como um imã para as nossas emoções. A gente está sempre procurando o caminho de uma coisa negativa, falar mal de uma pessoa, dar atenção para as piores notícias. É sempre, quando eu vou falar sobre alguém, eu não destaco as qualidades, eu destaco justamente aquilo que falta, esquecendo de uma coisa, que tudo que eu destaco no meu semelhante é porque é aquilo que eu trago dentro de mim, seja positivo ou seja negativo. Então, porque se eu não conhecesse aquilo de negativo que eu estou apontando no outro, para mim, isso não existiria. Então é bom que a gente olhe qual a faixa vibratória que eu estou trafegando. Por que essas coisas me atingiram? Porque eu tô com um problema, porque muitas vezes essas coisas acontecem por coisas reais e coisas significativas. Alguém na família está adoentado, uma perda abala a gente emocionalmente, mas eu tenho que entender que eu tenho que superar esses momentos, eu tenho que ter confiança em Deus, porque são coisas excludentes. Se eu acredito que Deus é amor e perfeição e suprema bondade, nada que me atinja pode ser injusto, ruim, que venha para o meu mal. A coisa que eu mais bato em todas as oportunidades que eu tenho de ter essa conversa nas palestras é dizer da nossa própria responsabilidade, da autorresponsabilidade. Pode parecer uma coisa banal, mas a todo momento nós estamos ignorando essa realidade. Tudo o que acontece para a minha vida é de minha única e exclusiva responsabilidade. Não há a quem culpar, não há a quem responsabilizar, porque isso torna muito fácil. É isso mesmo, Luz. É um dedo em direção ao prazo, 4 na nossa direção. Mas é um processo de aprendizado. A gente aprende a reclamar, a gente aprende a falar coisas que não são positivas sobre os outros, mas quando a gente começa a perceber isso, quando a gente começa a notar, mesmo que já tenha falado, faz aquele processo mental de desculpa, de peça perdão, já fez o que não devia fazer. Mas quando você começa a entender esse processo, começa a reclamar demais, esses dias atrás, que todo mundo passa por isso, não tem ninguém diferente aqui, muito ao contrário, a gente em tudo semelhante. Teve um dia desse que eu estava ranzinhos além do ponto de suportável. Minha filha falou assim, pai, eu vou colocar você para escutar a sua palestra. Gente, eu tive uma crise de riso e de vergonha, porque o que ela estava falando ali procedia. Eu falei, eu estou precisando de me escutar. Porque uma coisa é o discurso, outra coisa é a atuação pessoal. São questões muito diferentes. Dá para se falar de tudo dá para se falar. Basta olhar, qualquer um tem essa capacidade. Qualquer um. Desde que se queira fazer, vai fazer. Agora, atuar conforme o discurso é que é o grande problema da gente colocar o nosso discurso passo a passo com a nossa atuação. E o que é necessário no final das contas? O necessário é que eu coloque o meu exemplo como principal ferramenta de convencimento. A palavra arrasta, mas o exemplo edifica. Alguém muito mais, um filósofo já falou isso, e é a pura verdade. Então, a gente vai chegar a um ponto, vai voltar no mesmo ponto, vai retroceder, sempre falando as mesmas coisas. Então, eu não preciso de palavras elaboradas, eu não preciso que seja uma oração muito extensa, eu não preciso que ela seja linda, maravilhosa. Tem pessoas que têm uma capacidade de fazer preces que a gente nota que aquilo está carregado de um sentimento muito enobrecido, está carregado de uma energia extremamente impactante, né? Então, somos influenciados o tempo todo, é verdade.
Está lá no Livro dos Espíritos, somos influenciados. Os espíritos têm sobre a gente alguma influência, e eu estou falando de uma forma geral, não completamente do que está lá, né, mas de uma forma generalizada. Os espíritos nos influenciam? E como influenciam? É a resposta. Muitas vezes, vocês são tão influenciados que acabam esses espíritos colocando pensamentos que vocês pensam que são seus, vocês ficam a subjugação. No caso que nós falamos lá do pai que vai procurar Jesus, completamente subjugado por uma outra potência, uma outra inteligência. Então é necessário que eu fique atento aos menores detalhes da minha personalidade. Terminou o dia, é muito difícil realmente a gente fazer essas coisas todos os dias, mas elas começam devagar, realmente fazer uma reflexão. Espera aí, como é que eu estou me sentindo? Você quer saber qual é a sua faixa vibratória? Vê o que você fez hoje. Então, às vezes, são dias que a gente passa totalmente reclamando da vida, totalmente revoltados com a situação atual, esquecendo o seguinte, que você está no ponto exato onde você mesmo se colocou. Para o bem e para o mal. Não há de quem reclamar. Aí a pessoa fala assim, mas a responsabilidade é de fulano. Não, não é, gente, não é. Coloque de uma vez por todas isso na cabeça. Não há ninguém responsável. A influência de tal pessoa. Você se deixou influenciar. Traído. Não é traído, não. Você criou expectativas em relação àquela pessoa que ela não tinha condições e nem tinha obrigação de atender. Então é necessário que a gente mude o enfoque. As pessoas são o que elas são. Às vezes o que eu quero daquela pessoa, ela não tem para me dar. E às vezes o que aquela pessoa quer de mim, eu também não tenho. Porque nós estamos sempre fazendo a cobrança do outro, esquecendo muito convenientemente que eu tenho que olhar prioritariamente para o meu processo, prioritariamente, secundariamente, terciariamente, eu tenho que olhar para a minha própria vida. É claro que eu não estou falando isso no sentido egoísta. Eu estou falando em termos de responsabilidade. As pessoas colocam a própria felicidade sobre a responsabilidade do outro. Sem você, eu não posso ser feliz. Vocês vejam, é um absurdo. Claro que a presença de uma outra pessoa na nossa vida pode sim nos auxiliar nesse processo de felicidade, mas você querer colocar a responsabilidade da sua felicidade nas costas de quem quer que seja, ou de algum evento, ou de alguma coisa, porque essa questão dessa felicidade nossa, ela é tão ainda acanhada, ela é tão infantilizada, que certas coisas, claro, proporcionam momentos de felicidade. Mas essa felicidade real ainda é um objetivo ainda um pouquinho distante para a gente atingir, mas não é para desanimar ninguém. Nós estamos nesse processo, nessa caminhada. E ela é lenta, realmente, ela não vai se processar aos saltos. Alguns conseguem andar nesse caminho um pouco mais à frente, outros um pouco mais recuado, mas todo mundo vai sempre nessa direção, sempre na direção dessa perfeição relativa, desse conhecimento das coisas. Jesus já disse, conhecereis a verdade vos libertará. Né? Então, esse conhecimento dessa verdade ainda está muito longe do nosso alcance. Mas não adianta querer acelerar as coisas, elas não se processam, a evolução não se processa aos saltos, ela é muito lenta, ela vai de passinho. Então, hoje, nesse processo encarnatório, eu vou lidar com algumas deficiências que já me acompanham desde sempre, vou lidar com eficiências que foram adquiridas ao longo dessas encarnações em sequência. Então, é um processo cumulativo de conhecimento, de depuração desses sentimentos, dessas emoções, vamos falar assim, transformar instinto em sentimentos enobrecidos, porque se a gente for realmente analisar, nós estamos muito mais perto da animalidade do que da angelitude, mas já fizemos um caminho. Já andamos, já percorremos. O nosso racional hoje já nos permite alçar voos inconcebíveis alguns anos atrás, algumas encarnações atrás. Então, já fizemos uma caminhada. E a questão, novamente, da prece, do socorro, o que eu vou pedir, né? Pede-se por paciência, pede-se por força, pediu por paciência, pode contar, tá? Tá pedindo por paciência, vai ter sinal vermelho, vai ter gente chata na fila, vai ter uma série de coisas. Por quê? Isso não é te dado como um milagre. A partir do momento que você pede determinadas coisas,
A espiritualidade te dá condições de desenvolver essa virtude. Então, é interessante que a gente observe isso. Não é uma coisa que nos é fornecida de qualquer forma. Então, essas virtudes, elas são adquiridas. E como que se adquire isso? Através do exercício. Se hoje eu sou totalmente impaciente, se eu tenho uma raiva crônica comigo, então eu vou devagar lidar com isso. Se eu sou um reclamador profissional, porque a gente lida com todo tipo de pessoa. Nós temos pessoas que o tempo inteiro estão reclamando. É uma cultura de reclamação impressionante. Parece que nada supre aquela pessoa, nada é suficiente. Então, pessoas com uma inconstância horrorosa. Isso quando nós somos nós mesmos. Então, é muito necessário que a gente realmente faça exercício de autoanálise, que olhe realmente, não é fácil, mas saber o que precisa de ser transformado é o primeiro passo para que essa transformação possa ocorrer. Então, se eu não mudar a forma que eu penso a minha vida, a forma que eu enxergo a minha vida, que eu enxergo o mundo, esse processo de transformação vai ser bastante custoso. Então, uma oração, por mais simples que seja, Senhor, faça-me entender que eu preciso ser melhor, aumente a minha capacidade de entendimento, aumente a minha capacidade de visão, seja lá o que eu vou falar com esse Criador, com quem eu estou querendo me dirigir. Porque às vezes eu não estou lidando com a instância mais alta, às vezes eu estou falando com a minha espiritualidade amiga, com os mentores da casa, ou estou falando com um ente querido ali que eu estou querendo conversar com ele. Então, essa invocação, ela é uma invocação mental, e a partir do processo mental, de sintonia mental, eu me conecto com aonde que eu estou endereçando essa invocação. Então, não é nada de extremamente difícil, isso aí já é muito repetido, mas é sempre importante a gente voltar a falar essas coisas para que a gente realmente inclua esse conceito dentro da nossa vivência. Eu realmente, muitas vezes eu me questionava, porque eu esquecia mesmo, tinha tempo para tudo, mas não lembrava de fazer uma oração. Isso criado dentro de uma família espírita, tá? Não lembrava de fazer uma oração noturna, ou às vezes a vida estava tão fora de eixo que achava que não era nem digno fazer uma oração, para ver a que ponto chega a ignorância da pessoa. Então você se nega a esse auto-perdão e se pune dessa forma. Quantas pessoas eu não vejo passando pelo mesmo processo, que acham que não tem merecimento e por achar que não merecem ser felizes, não fazem, não pedem, não se posicionam de forma que possa receber alguma coisa. Se as coisas não estão da forma que eu quero, elas estão da forma que eu trabalhei para que elas estivessem. Então, se eu anseio coisas melhores, então que eu faça por onde que as coisas melhorem. Seja materialmente falando, porque não é nada de errado a gente ambicionar determinadas coisas, melhorias, que a gente tem uma casa confortável. O problema não é as coisas que a gente quer, mas às vezes a pessoa já tem algo o suficiente necessário, mas está sempre com os olhos pregados no excesso, naquilo que não é necessário. Então eu tenho que ter discernimento, tenho que ter um raciocínio mais clarificado para que eu possa realmente criar uma cultura de gratidão, ao invés da cultura de reclamação, agradecer pelo meu processo existencial, pela minha família, pelo meu alimento, e às vezes as pessoas acham que não tem pelo que agradecer. Gente, se hoje as pessoas estão podendo, se vocês estão podendo me enxergar, se vocês estão podendo me ouvir, então já é motivo para agradecimento, não é banalidade, não é lugar comum, não é livrinho de autoajuda, é porque a gente realmente perde ao longo do nosso processo, às vezes, esse sentimento de gratidão, não agradece pelo aquilo que recebe. E se a gente for olhar o que a gente faz em troca do que a gente recebe, às vezes é muito pouco que a gente disponibiliza perante a tudo o que está disponibilizado pelo plano espiritual para esse processo encarnatório. Dão 1000 e a gente retorna 10. É só tópicos para a gente racionalizar, para que a gente possa pensar.
por que essa pandemia nos atingiu? O que ela quer dizer para a gente? Então, ela separou, ela isolou para mostrar que nós precisamos um dos outros, que a gente, sozinho, a gente não é nada, a gente não consegue fazer coisa alguma sozinho. Então, que os amigos, que a família são os bens mais importantes que a gente tem, que a nossa família, o nosso núcleo familiar é aquilo que a gente sempre vai poder contar. Por inúmeras vezes eu vejo o pessoal falar assim, eu vou chutar o pau da barraca. Então, vai aí uma coisa, quando você chutar o pau da barraca, tenha certeza que a barraca vai cair em cima da sua cabeça. Não vai cair em cima da cabeça de ninguém. E não adianta fugir das suas provas, dos seus testes. Você corre desse teste num determinado momento. Eu também acho, Lúcio, eu também acho que a gente tem muito mais do que merece. Eu acho que tem um cheque especial lá, que sempre coloca alguma coisinha lá para a gente a mais, e a gente, quando vê que tem um dinheirinho na conta, já vai e gasta sem pensar. Eu sempre falei, eu tenho certeza absoluta que tem muito mais do que realmente eu mereço. Mas, como a doutrina fala que a gente tem o que merece, então vamos acreditar e também saber agradecer as coisas que nos são dadas, né? Vamos agradecer, porque se tem essa disponibilidade, se eu hoje conto com esses recursos, então, se eu tenho mérito para receber isso aqui, vamos agradecer e usar esses dons, esses favores que a espiritualidade nos proporciona, de uma forma um pouco mais ampla. Então, tudo consiste na forma que eu penso. Toda palestra física que eu faço, eu vou lá no quadro e escrevo 3 coisas: sentimento, pensamento e condicionamento. Porque o sentimento, ele é prioritário, ele vem em primeiro lugar do que a nossa razão. Porque o animal, ele tem sentimento, ele tem o embrião da racionalidade nele ali, tem determinados animais que a gente fala assim, isso não pode ser um ser irracional, porque age já mostrando o princípio, o germe da inteligência, mas racional, no sentido da palavra, o ser humano, né? Então, eu tenho que, esse sentimento, às vezes ele vem atroz, a gente às vezes tem um sentimento com a carga de negatividade muito grande, e o filtro para esse sentimento é o meu raciocínio, é a minha capacidade intelectual. Eu, às vezes, quero falar coisas, eu apontar o dedo na direção de uma pessoa e falar, vou te falar umas verdades, vou jogar na cara da pessoa essas verdades. Se o raciocínio estiver em ordem, vai falar assim, você acha que você tem condição de fazer isso mesmo? O que você está observando no outro, você não fez com outra pessoa também, você foi o protagonista, ou até de coisas bem piores do que você agora está recriminando na atitude do outro? Quando esse raciocínio ele prevalece sobre aquele sentimento negativo, ele controla esse sentimento e mantém esse sentimento dentro do confinamento. Então, não causa distúrbio, não causa danos, principalmente para a gente mesmo. Se o sentimento ele tem um viés positivo, ele não precisa ser contido, nem deve ser contido. Então, o raciocínio é o filtro do nosso sentimento. E esse sentimento atrelado ao nosso raciocínio dita os nossos condicionamentos, os nossos hábitos. E os hábitos, eles são questão de aprendizagem. Então, aprender realmente, adquirir esse hábito de fazer as nossas orações, de agradecer pelo que a gente tem, olhar aqueles que não têm e tentar atuar em prol, o mínimo que a gente conseguir fazer. Se não consegue fazer grandes coisas, faça o mínimo. Se não pode fazer nada materialmente, faça uma oração. Então, tudo tem as suas dimensões. A oração é a ferramenta que vai nos impulsionar para um campo vibracional completamente diferente. E, a partir disso, muda o nosso processo existencial. Então, a boca fala daquilo que o coração está cheio, né? Então, eu já falei aqui, a prece é uma invocação e por ela nos colocamos em relação mental com o ser a que nos dirigimos. Ela pode ter no objeto um pedido, um agradecimento ou um louvor. Às vezes eu brinco com os amigos aí, eu tive muitos amigos aí recentes
que em virtude da Covid, em virtude de outros processos, alguns com processos de doenças muito sérias, eu falo assim, meu Deus do céu, quando que eu vou tirar essas pessoas da faixa do pedido para a faixa do agradecimento? Graças a Deus, muitas eu falo assim, graças a Deus agora eu posso te tirar do pedido para te colocar no agradecimento, porque às vezes nós somos de ingratidão total, pedimos, obtemos, e não agradecemos. Mas na hora que pedimos e não obtemos, porque não é o adequado, a gente se revolta. Aí desacredita de Deus, se revolta e fala bobagem, mas também não tem problema, porque Deus não está preocupado com isso. Ele está muito acima de tudo que a nossa capacidade de raciocínio pode usar para definir esse ser. Né? E aí, quando eu já falo ser, também já está errado. Pela prece, o homem atrai o concurso de bons espíritos, que o vem sustentar em suas boas resoluções e inspira bons pensamentos. E assim também podem desviar de si os males que atrairiam por suas próprias faltas. Novamente, vou ler de novo. Vou ler. Pela prece, o homem atrai o concurso dos bons espíritos, desde que essa prece seja da forma que nós falamos aqui, né? Que o vem sustentar em suas boas resoluções e inspirar bons pensamentos. E assim também pode desviar de si mesmo o que atrairia com suas próprias faltas. O poder da prece está no pensamento e não depende nem de palavras, nem de lugar, nem do momento que é feita. Pode-se, pois, orar em qualquer lugar, em qualquer hora, a sós ou em conjunto. Isso nós já sabemos. Quando eu estou com muita gritaria no meu ouvido, eu tenho alguns lugares que me trazem eu sei que eu não preciso disso, mas alguns lugares me trazem uma paz, uma tranquilidade. Eu gosto muito da varanda do Hotel Bela Vista, e quando o distúrbio realmente tá um pouquinho sério, eu vou muito ali atrás da igreja Santa Cecília, onde tem uma grutinha ali, e vou fazer minhas orações. Eu sei que isso não é necessário, mas a energia de determinados lugares nos auxiliam nessa conexão que, às vezes, em meio ao distúrbio que eu próprio causei, eu deixo muito a desejar. Então, aquele lugar com toda a energia da concentração de tanta gente que já foi ali fazer uma oração, carrega em si mesmo um potencial forte para que eu realmente me concentre, para que eu realmente consiga elevar meu pensamento, que eu consiga fazer uma sintonia um pouco mais elevada. Não é o necessário, mas eu, por vezes, recorro a essa ferramenta de auxílio, já que o centro está fechado. Então, às vezes, você vai para uma palestra, você vai tomar um passe, porque aquilo vai te auxiliar a fazer uma concentração do seu pensamento, um direcionamento, vai lidar com as suas emoções de uma forma um pouco mais inteligente, vamos dizer assim. Então, antes de deitar, a minha prece vai me favorecer ao meu desdobramento. Nossa, já estamos quase chegando na hora. Ao meu desdobramento. Então, eu sintonizo com essas energias superiores e peço que essa espiritualidade maior venha em meu socorro para que possa direcionar o meu espírito para lugares onde que eu possa aprender, onde que eu possa ajudar, onde que eu possa estudar, enfim, coisas que realmente façam melhorias para a minha vida. Meus amigos, nós estamos chegando aqui a um momento do nosso término e quero agradecer a presença de todos, os comentários, agradecer a casa, ao Gaeb, pela oportunidade de trabalho que me proporcionam, que é sempre muito gratificante. Então, nós vamos encerrar hoje, me pedem sempre que eu faça a prece final, e eu vou fazer essa oração através de uma poesia que eu escrevi já há algum tempo, que se chama Oração de Gratidão. Até onde meus olhos alcançam, tudo é harmonia e beleza. Maravilhosa perfeição e incrível sutileza, da mais elevada montanha ao mais minúsculo grão. O sol, a chuva e a brisa benfazeja, que acariciam com amor a toda a natureza, atendem a todos sem fazer a mínima distinção.
o orvalho que cai, à semelhança da lágrima, da pétala de uma flor, o sussurro do vento em meus ouvidos, falando coisas de amor, tocam as fibras mais íntimas da alma e aquece o coração. O sorriso mais lindo que vejo estampado no rosto inocente da criança afasta todas as minhas dúvidas e me enche de esperança, que todo mal é passageiro e tudo tem solução. Tudo é paz, felicidade e harmonia. Do pôr do sol ao raiar de um novo dia, nessa interminável rotação. A vida é uma dádiva infinita de amor, gerada nas alturas sublimes, sobre as bênçãos do Criador, a quem aqui agradeço, com simplicidade e gratidão, com estes versos em formato de oração.